Quer saber como usar notificações locais no Flutter? Então fica comigo até o final do vídeo e veja como fazer isso na prática. Fala galera, beleza? No vídeo de hoje nós vamos aprender a usar o sistema de notificações locais do Flutter do próprio sistema operacional, ou seja, o Android, o iOS e até mesmo o desktop e outras plataformas. Esse foi um pedido aqui dos inscritos do canal, então a gente está atendendo hoje e nós vamos explorar um pouco como fazer essas notificações locais. Essa também vai ser a parte 1 de um vídeo maior, porque a gente também vai trabalhar com as push notifications. Ou seja, a gente vai mandar as notificações em um determinado período para o usuário e essa push notification ela vai ser exibida no aplicativo por meio da notificação local, certo? Que é uma forma do próprio sistema operacional, seja Android ou iOS, exibir a notificação para nós. Então já deixa o seu like para apoiar aqui o nosso canal e também se inscreva para não perder os novos vídeos de Flutter toda semana. O nosso projeto, pessoal, ele vai ser bem simples porque o objetivo é apenas mostrar para vocês como que a gente pode então mostrar as notificações para o usuário. Então o nosso projeto, como vocês estão vendo aqui na tela, ele é bem simples, seria como se fosse um switch para fazer um lembrete ali para o usuário. Eu vou mostrar rapidamente aqui esse template que eu criei para esse código. Então no main aqui a gente está utilizando apenas o run app que está carregando o nosso aplicativo app. E como a gente vai utilizar aqui as widgets, a gente vai utilizar packages externos que precisam carregar antes das widgets. Então a gente sempre vai usar essa instrução aqui, o widgets flutter binding, para garantir então que todas as widgets sejam inicializadas corretamente. Bom, o nosso app aqui, pessoal, ele vai ser uma stateful widget e ele está configurando o material app. Aqui a única configuração que eu fiz foi na parte aqui de rotas iniciais. Então eu criei um arquivo aqui de rotas. Esse arquivo de rotas basicamente tem 3 propriedades. Uma vai ser um mapa aqui com as rotas do nosso sistema. Então aqui nós temos a página home, que está carregando a homepage, e eu criei uma segunda rota, que vai ser a nossa rota de notificação. Então quando o usuário abrir a notificação, a gente vai redirecionar ele para essa página. Então a nossa rota inicial é a home, e aqui também eu setei uma navigation key global, para que a gente possa acessar a navegação do Flutter em qualquer lugar do nosso app, usando aqui a nossa classe routes, beleza? O nosso homepage, ele também está bem simples, né? É basicamente esse list tile que vocês estão vendo aqui na tela. E a única coisa que a gente está fazendo é que no onTap a gente chama a função showNotification, que no momento só está alterando aqui o valor, né, do nosso booleano de true para false, como vocês estão vendo aqui na tela, essa reatividade acontecendo, beleza? Então o que a gente vai fazer depois é a implementação aqui do nosso showNotification, tranquilo? E aqui eu tenho uma outra página, que é a nossa página de notificação. Na verdade ela está bem simples, é só uma app bar que vai trazer as novidades. E aqui eu vou ter um ícone de notificação e um texto aqui, enfim, das notificações que nós vamos abrir, beleza? Isso aqui é apenas um exemplo. Depois vocês podem customizar isso e até mesmo, às vezes você nem vai ter uma página de notificação, mas você vai ter uma página qualquer que você vai, quando o usuário clicar na notificação, você vai levar ele para essa página de destino. Bom pessoal, então agora a gente vai começar a trabalhar com as dependências que a gente vai usar no projeto. Então aqui pessoal, eu já deixei carregadas algumas dependências que nós vamos usar. Então, a gente vai utilizar alguns packages para acessar essas notificações locais. O mais comum da gente utilizar é o Flutter Local Notifications, que vai permitir exatamente a gente fazer a ação que nós queremos. Nós também precisamos, para esse projeto, do Time Zone e do Flutter Native Time Zone. Por quê? Se a gente for trabalhar com notificações agendadas, nós precisamos, obviamente, mostrar essas notificações num tempo correto ali para o nosso usuário. Então, o que a gente vai fazer é pegar um time zone, de acordo com o time zone global, né, que todo mundo usa, baseado em cidades e países, e também nós vamos utilizar o Flutter Native Time Zone para pegar o time zone que está setado no sistema operacional, seja no Android ou no iOS. E para ajudar também a gerenciar o nosso serviço, nós vamos utilizar aqui o Package Provider, mas você poderia utilizar qualquer outro package. Bom, e agora, pessoal, nós vamos criar uma classe que vai nos ajudar a gerenciar, então, o nosso Notification Service, né? Nosso serviço de notificações. Então, eu vou criar ele dentro aqui da pasta lib, e eu vou chamar ele de notificationservice.dart.
Então essa classe ela vai ajudar a gente a trabalhar com essa questão do serviço de notificações. Então aqui eu já deixei setado aqui um rascunho, vamos dizer assim. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é definir uma classe aqui. Essa classe até poderia ser externa, ali, um arquivo externo no projeto, mas eu vou deixar aqui tudo junto para facilitar um pouquinho a visualização. Então essa classe a gente está chamando de Custom Notification e ela vai ter sempre aqui 4 propriedades principais. Então eu vou ter um ID da notificação, eu vou ter um título, que vai ser o que vai aparecer ali primeiro na notificação, o body, que seria a mensagem que você quer exibir, e esse payload aqui que você pode mandar outros tipos de dados. Aqui a gente está mandando uma string, e basicamente aqui vai ser a rota que a gente quer acessar. Então quando o usuário clicar na notificação, a gente vai mandar ele para uma outra página dentro do nosso sistema. Então dentro do payload, a ideia é que a gente mande a rota. E aqui a gente tem o nosso Notification Service, que a gente vai começar a construir, beleza? Então, dentro da nossa classe Notification Service, basicamente a gente vai precisar fazer uma variável de inicialização tardia, que vai ser a Flutter Notification, Flutter Local Notification Plugin. Então ele já vai fazer um import lá para a gente do package que foi instalado. E aqui a gente vai ter então a variável local Notification Plugin, beleza? Agora também a gente vai ter os detalhes de notificações. Então como eu estou fazendo aqui para o Android, eu não vou fazer para todas as plataformas. Então depois na documentação do package, vou até mostrar aqui para vocês, né? Na documentação do package vocês vão ter aqui vários exemplos diferentes. Então clicando aqui no exemplo, vocês vão ver que é um exemplo bem grande, tá? E que vai ter aqui todas as configurações, por exemplo, para iOS, para macOS, para Linux. Então vai ter todas as configurações que você precisa fazer. Então aqui a gente vai trabalhar apenas com Android, mas ali na documentação você consegue fazer basicamente esse copy-paste das configurações específicas para outras plataformas. Então aqui a gente vai ter um Android Notification Details, eu vou chamar de Android Details, que seriam os detalhes da notificação para o Android. No nosso método construtor, a gente vai então fazer algumas inicializações. Então, primeiro vai ser o Local Notifications Plugin, para inicializar ele, acessando o Flutter Local Notification Plugin. Então, a gente vai criar uma instância para a gente poder acessar os dados, né, locais, né, no sistema operacional Android. E agora a gente vai chamar uma função que vai ser a Setup Notifications, que a gente vai criar essa função para ela então nos auxiliar a fazer todo o setup inicial das notificações. Bom, vamos lá. O que vai ter no setup? Então, setup notifications, e basicamente aqui a gente vai chamar duas funções. Então, o nosso setup ele vai ser assíncrono, e aqui dentro a gente vai executar basicamente o setup do time zone, que é sempre importante. Então, setup time zone, e nós vamos fazer um outro await, que vai ser o initialize. E aí nós vamos fazer para notificação, então initialize notifications. Esses dois métodos ainda não existem e nós vamos criar ele agora a seguir. Então, pessoal, para a gente para trabalhar com o time zone, a gente vai fazer dois imports, eu vou fazer até manual aqui para mostrar para vocês. Então a gente vai fazer aqui o import do package time zone, stz, para a gente ter acesso às funções. E também a gente vai importar aqui os dados aqui necessários para que a gente acesse o time zone, que também é do mesmo package, tá certo? Bom, esse método, pessoal, então a gente vai inicializar os time zones, e aí, como eu falei para vocês, é uma lista internacional de time zones. A gente vai acessar então o Flutter Native Time Zone, e aí esse plugin ele vai pegar então o time zone do sistema operacional que está setado, para a gente conseguir pegar o time zone name, e agora a gente vai setar a location corretamente baseado no time zone name. Dessa forma a gente consegue garantir que eventualmente as notificações agendadas elas sejam feitas no horário correto que você vai trabalhar, beleza? Senão às vezes você vai ter dificuldade em exibir corretamente essas notificações. Bom, então esse é o único setup que a gente precisa fazer em relação ao time zone, e agora a gente já vai trabalhar agora com a configuração das notificações. Bom, então esse método aqui, initialize notifications,
Basicamente, a gente vai fazer a configuração de cada sistema operacional, então as configurações específicas, seja para Android, seja para iOS. Então, por exemplo, aqui eu já vou começar fazendo uma configuração específica para o Android. Então, na documentação do plugin, basicamente ele vai trazer aqui que você precisa do ícone que você vai exibir nas notificações. Então, esse ícone aqui, o MIPMap IC Launcher, é o ícone que vai estar dentro do projeto Android na pasta lib. Então, se vocês explorarem aqui depois dentro do Android, então só a título de exemplo, pessoal, vejam que dentro aqui da nossa pasta Android, né, se você for navegando lá dentro do main, vai ter o MIPMap com as resoluções e aí o IC Launcher, que seria o nome do ícone que vai ser exibido, né? Depois ele vai carregar o ícone do Flutter inicialmente, mas depois você pode substituir esses assets aqui com o ícone correto da sua aplicação. Se você ainda não viu como fazer isso, tem vídeos aqui no canal para você fazer essa customização do ícone. Bom, e aí aqui que eu falei para vocês, pessoal, na sequência, você vai fazer aqui para macOS, né, para iOS, né, para Linux e assim por diante. E agora a gente vai fazer então um await para inicializar essas notificações. Então, local notifications plugin, aqui a gente precisa marcar como assíncrono essa função, ponto initialize, e aqui vejam que ele vai ter algumas configurações que são necessárias a gente passar. Então, primeiro, a gente vai ter uma const initialize settings, e aqui dentro você vai passar as configurações para cada plataforma. Então, por exemplo, a gente vai passar a configuração para o Android, mas vejam que vai ter aqui iOS, Linux e Mac OS, tá certo? Como segundo argumento, nós vamos passar então aqui uma propriedade que é a onSelectedNotification. Então, assim, quando o usuário clicar na notificação, a gente quer chamar uma função para fazer alguma coisa com o payload que está sendo enviado nessa notificação. No nosso caso, a ideia é que a gente receba o payload e ele seja uma rota para uma outra página. Mas você poderia mandar qualquer informação adicional que você queira dentro deste payload, beleza? Então aqui o que a gente vai fazer é chamar uma função que vai ser a onSelectNotification, né, que a gente já vai criar também essa configuração. Então basicamente esse método aqui para inicializar as notificações é só esse trecho de código. E agora aqui para a gente fechar essa parte, a gente vai fazer então a função onSelectedNotification. Essa função, pessoal, ela vai receber então a string, que pode ser nula, que vai ser o nosso payload. E aqui dentro do payload, basicamente a gente vai receber então essa notificação e vai tratar o payload de alguma forma. Então, primeiro, a gente vai verificar se o payload ele é diferente de null, certo? E na sequência, a gente vai verificar se o payload não está limpo, né? Então, is not empty, porque pode ser uma string vazia. Se isso for verdadeiro, a gente vai acessar então o nosso navigator, navigator.off. E aí é que eu preciso do contexto. Então aqui que eu falei para vocês que a gente vai usar o routes, e aí aqui eu vou acessar o navigator key.currentContext. E aí dessa forma a gente tem o acesso a todas as funções aqui de navegação. Tá? Aqui só faltou colocar a exclamação. E aqui a gente vai usar o push replacement, ou até poderia ser o push tradicional, se vocês quiserem. Tá? Vou deixar aqui o push replacement name, e aqui a gente precisa passar o nome da nossa rota. Então, se a gente for lá no routes, vejam que eu tenho aqui o barra notificação. Então, se a gente mandar o barra notificação como payload, a gente consegue então fazer esse carregamento. Então, aqui dentro, eu vou fazer, ao invés de fazer fixo, né, eu vou fazer aqui o nosso payload. E aí, dessa forma, se o usuário clicar na notificação, ele vai abrir aqui o onSelectNotification. Se o payload, obviamente, não tiver nulo e não tiver vazio, então a gente consegue navegar para a página da notificação. E para finalizar agora essa parte básica do nosso serviço, a gente precisa então criar os métodos públicos que vão nos ajudar então a fazer a notificação. Então eu vou criar o método showNotification
Basicamente, o show notification ele vai receber o nosso custom notification com os detalhes da notificação, como título, o ID e o payload. E agora a gente vai começar a fazer então as configurações também para cada plataforma. Então aqui a gente vai fazer o Android Details, que a gente declarou lá no início, vai receber uma const Android Notification Details. E aqui vejam que obrigatório ele precisa de um Channel ID e de um Channel Name, tá? Mas a gente vai passar aqui várias outras propriedades. Então o Channel ID, pessoal, é interessante que ele sempre seja único. Se vocês eventualmente mudarem essas configurações aqui dos detalhes da notificação, é legal que você altere o ID também. Então aqui eu vou colocar lembretes notifications como o ID da nossa... Você pode colocar aqui 1, 2, X, enfim, tá? O segundo argumento, então, vai ser o título. Então, aqui vai ser o lembretes. Esse aqui seria só a configuração, não é a informação que vai ser exibida, tá, pessoal? Aqui você pode usar, por exemplo, um Channel Description, se você quiser ter uma descrição aqui do que está sendo feito. Então, por exemplo, este canal é para lembretes. E aí, agora você vai ter algumas propriedades que são opcionais. Por exemplo, a gente tem o Importance, então a gente vai utilizar aqui, vejam que tem vários, né? O Height, Low, Max e assim por diante. Se você utilizar o Max, o que vai acontecer? A notificação ela sempre vai aparecer como se fosse uma pop-up, né, ali no topo do aplicativo. Tá? Se você tirar a importância, a notificação ela vai direto para Notification Center aqui, né? Ele vai vir a notificação dentro do Notification Center, então ele não vai aparecer nenhum pop-up. Então a importância na configuração da notificação é para isso. A mesma coisa a priority aqui, você tem a prioridade da notificação, se você vai exibir ela acima de outras e assim por diante. Então aqui a gente pode usar o priority, também ponto max. E também aqui você tem outras propriedades, como por exemplo vibração, lights, por exemplo, se você quiser que tenha vibração, só botar aqui um true e assim por diante, beleza? Então esse aqui seria o exemplo de configuração para Android e como eu falei para vocês, na documentação vão ter todas as outras configurações para as outras plataformas. E agora a gente vai acessar então o nosso plugin e nós vamos chamar o método show para mostrar então essas notificações. Então vejam que ele precisa de 4 atributos principais, o ID, o título, body e a notification details. Então o que a gente vai fazer aqui? O ID vai ser o notification, que a gente está mandando como parâmetro, ponto ID. O título, notification.title. O body vai ser notification.body. E agora a gente vai passar nas notificações details. Então aqui vai ser um notification details. E aqui dentro a gente vai passar a configuração, por exemplo, do Android, do iOS e assim por diante. Aqui vai ser o Android Details. Bom, e aí, pessoal, você também tem as outras informações que são opcionais. Então, por exemplo, olha, se vocês forem ver, a gente tem o payload aqui. E é isso que a gente precisa para exibir a notificação depois. Então, notification.payload, beleza? Então, desta forma aqui, a gente vai conseguir exibir corretamente a notificação. E agora, pessoal, a gente vai fazer o último método público, que vai ser o método showNotifications, que vai ser o método checkForNotifications. E basicamente, o que vai acontecer? Se o aplicativo, se você fizer eventualmente uma notificação agendada e o aplicativo for fechado pelo usuário, a gente precisa então fazer a recuperação dessa notificação quando o aplicativo abrir. Então, para isso, a gente captura os detalhes, né, e verifica se existe uma notificação quando o app abrir. A gente captura isso via Local Notification Plugins. Então, se os detalhes eles forem diferentes de null e se tiver notificações ao abrir o app, então a gente vai chamar o nosso método onSelectNotification para passar o payload, porque senão ele vai abrir apenas o aplicativo na tela inicial e ele não vai até o destino correto, beleza? Então vão ser basicamente esses dois métodos públicos aqui dentro do nosso app, beleza? Então esse aqui é o nosso Notification Service. Agora lá no main a gente precisa configurar o multi-provider,
para fazer então a criação da instância do nosso Notification Service. Tá? Então eu vou substituir aqui para ficar um pouquinho mais fácil da gente trabalhar. Então vamos lá, importei o multi-provider e aqui o nosso service. Então veja, eu vou ter o multi-provider e como provider que a gente vai incluir o nosso Notification Service. Né? E na função de criação, ele simplesmente vai criar a instância aqui do nosso Notification Service e isso permite que a gente recupere o nosso serviço de notificação em qualquer parte do nosso aplicativo aqui, beleza? Bom, e agora o que a gente precisa fazer é que quando a gente clicar nesse list tile do nosso aplicativo, a gente faça a chamada então do método showNotification. Então para a gente fazer o teste, vamos aqui até o homepage e aqui dentro do site state nós vamos verificar. Então se o valor for true, se for verdadeiro, então agora pessoal a gente vai acessar o provider, tá? .off, que a gente precisa passar o tipo que é o Notification Service. E aqui, simplesmente, como eu só vou exibir uma notificação, eu vou utilizar o list_and_false, porque a gente não está esperando modificações do nosso provider. E aqui, basicamente, eu consigo acessar o show notification e eu consigo passar, então, os detalhes da nossa notificação. Então, para isso, eu vou utilizar o custom notification e aí vejam que ele já carrega para mim aqui todos os dados. Então, por exemplo, o título é o ID 1, eu posso passar aqui um título de teste, o body, por exemplo, acesse o app, e como payload a gente precisa passar a rota, a rota que vai abrir quando o usuário clicar, tocar na notificação. Então aqui a gente vai colocar a nossa rota que vai ser a notificação. Então agora, pessoal, após o hot restart, a gente vai testar a notificação. Então repare que quando eu clicar, ele vai exibir aqui a notificação. Reparem que a notificação ela não é do aplicativo, ela é do sistema. Olha, ela fica, inclusive, aqui no centro de notificações aqui do Android. E quando eu clico, vejo que ele vai abrir o aplicativo e ele vai redirecionar, então, para a página ali que a gente setou no nosso payload, que é aqui o payload de notificação, certo? Porque dentro do nosso Notification Service, quando ele inicializar, cada vez que o usuário selecionar a notificação, ele vai chamar aqui o onSelect Notification, que está fazendo, nesse momento, um navigator.push replacement para a página de novidades, beleza? Claro que isso aqui foi uma das formas de fazer, mas você pode, por exemplo, usar a onSelect Notification para trabalhar o payload da forma que você achar melhor, beleza? Então agora para a gente finalizar a aula, a gente vai ver como agendar essas notificações por um tempo no futuro. Então o que a gente vai fazer agora, dentro do nosso Notification Service, é alterar o método showNotification. Vocês podem, por exemplo, ter dois. Vocês podem ter o showNotification e um showNotification Schedule, por exemplo. Então aqui o que a gente vai fazer? A gente basicamente precisa de uma variável date. A gente vai ter um date time. Esse date time aqui a gente vai acessar o datetime.now, para ele pegar desse momento agora, e a gente vai adicionar aqui uma duração. Então, para a gente testar, eu vou colocar aqui em 5 segundos, tá, pessoal? Então, show duration, seconds, e aqui eu vou colocar 5 segundos, beleza? Apenas para a gente ter aqui um exemplo. Bom, agora, para a gente usar o datetime, a gente não pode mais usar a funcionalidade show. A gente tem que usar aqui um zoned schedule. Vejam que ele vai dar alguns erros, por quê? Depois do body, a gente precisa especificar agora o nosso time. Então aqui a gente vai usar um tz, que é o package time zone, ponto tzDateTime, ponto from, e aí a gente vai pegar o nosso date, que a gente acabou de criar, e a gente vai usar um tz.local, beleza? Então, esse aqui é a primeira modificação que a gente precisa. A segunda modificação é aqui no final. A gente precisa de duas propriedades. Então, primeiro é o Android, para ele permitir, enquanto o aplicativo estiver, por exemplo, em segundo plano, a gente coloca true, que seria uma permissão. E aqui a gente precisa setar a UI, da Local Notification Interpretation. Então, aqui basicamente a gente vai colocar
o interpretation ponto, e a gente pode usar aqui o tempo absoluto mesmo para ele exibir a notificação, tá? Então não precisa de nenhuma configuração especial aqui para a nossa tela. Bom, e aqui, pessoal, que vai ter aquele problema que eu falei. Nesse momento que você agenda uma notificação, o sistema operacional ele vai exibir em algum momento no futuro. Isso significa que quando o usuário clicar na notificação, a gente precisa de alguma forma chamar essa função aqui, que é o check for notification, tá? Para ele redirecionar o usuário corretamente para a nossa página de notificação. Então, para fazer isso, dentro do nosso app, que seria a nossa casca principal do aplicativo, eu vou chamar ele dentro do init state. Então aqui eu vou chamar um método que vai ser a check notifications. E esse método check notifications, a gente vai marcar ele como assíncrono. E aqui basicamente a gente vai fazer um await, a gente vai acessar o provider também, né? Provider.off. Aqui vocês vão ter que passar, né, o notification service. Também aqui vai ter o listen false. E aqui basicamente a gente vai chamar o check for notification. Então dessa forma, quando o aplicativo carregar, né, ele vai simplesmente chamar e ver se existem notificações que o sistema enviou, né, os dados do payload para a nossa aplicação. Então vou fazer um restart novamente aqui, para que a gente teste então essa função agendada. Bom, pessoal, então depois que a gente fez o restart aqui do nosso aplicativo, reparem que agora quando eu clicar aqui no lembrete, ele vai esperar os 5 segundos, ou seja, qualquer tempo no futuro que você especificar, ele vai abrir então vai chegar a nossa notificação. E quando a gente clica, ele vai funcionar corretamente. Da mesma forma, agora a gente vai fazer o teste fechando o nosso aplicativo. Então vejam que depois que ele fizer aqui o restart, ó, a gente vai agendar a notificação. Agora eu vou acessar e vou fechar o nosso app. Então vejam que o nosso aplicativo está fechado. Chegou a notificação, quando a gente clica ele vai abrir então o nosso aplicativo. Tá? Então vejam que ele entrou aqui na home, no init state ele chamou aqui o nosso check notifications, como ele recebeu o payload da notificação, ele encaminhou então para a nossa página final, beleza? E aí, como eu falei para vocês, existem várias configurações diferentes que vocês podem trabalhar com esse plugin de Local Notifications. Então, o exemplo que traz ali na própria documentação do package traz várias configurações diferentes, seja para você usar som, seja para você usar imagens nas notificações e outras configurações. Então, lembrando para vocês que essa é a parte 1 do nosso vídeo, e no nosso próximo vídeo a gente vai continuar usando as Local Notifications, mas agora para exibir as Push Notifications, que a gente vai eventualmente trabalhar com o Firebase. Então aproveita, já deixa o like aqui se você gostou desse vídeo, para apoiar aqui o nosso canal, e eu vejo vocês no nosso próximo vídeo. Até mais!